gente tava falando aqui começamos a falar aqui de futebol, da questão Santos, meu time joga a vida amanhã. Sei. E eu citei o presidente, etc e tal, e também citei eleições que tem no próximo dia 9. Acho que o símbolo do Santos mundial não é só o Pelé, mas aquele time de negros dos anos 60. Que contrastavam com a camisa branca. Com a camisa, exato. O Santos, bom, já se passou daqueles títulos sagrados de 62, 63, aí 50 anos, mais. Nem antes, nem durante, nem depois, o Santos teve um presidente negro. Vai ter eleições sábado. São nenhum, 5 candidatos. Nenhum negro. Não tem uma mulher, não tem um presidente que se declare homossexual, como teve agora no Bahia. Finalmente, num grande clube do país, um presidente se elegeu assumidamente homossexual. É praticamente inédito, né, entre os grandes clubes. Mas você olha, o presidente do clube dos negros nunca foi negro, cara. Por quê? Porque todos os caras ali são racistas. Não é isso. É porque a estrutura social brasileira é isso que você falou. Ela é formada a partir dessa elite que desenvolve poucas pessoas para conseguir economicamente atingir certos cargos. E aí, eu te pergunto o seguinte, vem com tudo isso, porque me parece que o pensamento liberal, que é isso que você vai se falar agora, vem muito de uma construção que agora, principalmente, eu tô vendo de uma nova galera aí que tem defendido muito essa... Como é o nome, cara? Esse posicionamento político que é embasado muito por Mises, essa galera que diz Hayek, von Mises. Que essa galera que diz que a economia se controla automaticamente por ela mesma, desde que o Estado não intervém em absolutamente nada. Exato, elementar do próprio liberalismo. Exatamente. E tudo isso está mais do que provado que só produz cada vez mais desigualdade. Preconceito. E aí, não me parece claro que para você atingir... Ninguém consegue, vamos lá, ninguém consegue ser eleito para nada no Brasil, em lugar nenhum do mundo, se só tiver o voto da elite. Porque a elite é uma parte microscópica do cenário todo. Esses caras têm que ter a adesão dos pobres. Claro. Para ter adesão dos pobres, me parece que a estratégia dele vai para a moralidade, vai para a questão dos costumes. Mas o que eu penso essas pessoas que estão ali, que votam, que definem esse cara, o motorista do Uber, até que ponto ele consegue discernir entre o que é importante para ele dentro daquilo que ele acredita ser economicamente? Porque se você perguntar para a maioria das pessoas no país, elas vão dizer: olha, eu acho que educação gratuita de qualidade é legal. Olha, eu acho que ela vai concordar com todos os itens que o Estado tem que intervir. Exatamente. Só que ela é anti. É isso, eu acho que, ter uma segurança pública bacana, que eu consiga ir e vir sem ser assaltado toda hora, transporte. É legal. Eu acho que ter um transporte público que as pessoas possam se locomover, então o trânsito possa melhorar nas grandes metrópoles, é legal. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero pagar imposto, porque imposto é roubo. Cara, onde que essas pessoas conseguem concatenar essas ideias e, no fim, elas são subvertidas por esse aspecto dos costumes? Me explica isso. Eu não tenho uma resposta categórica para isso, mas tem algumas reflexões que eu acho que eu posso contribuir nesse sentido. Eu disse que o principal achado aqui é que a gente precisa entender o desenvolvimento humano não a partir do prisma biológico, que seguramente existe. Você precisa ir no banheiro com alguma frequência, você precisa tomar água com alguma frequência, você precisa dormir entre 5 e 8 horas por dia, você precisa de contato humano, de afeto humano. Essas são as suas necessidades biológicas. Agora, eu sou capaz de apostar com vocês que se eu perguntar por que Felipe gosta de futebol, eu vou achar uma figura histórica na tua história. Eu vou achar alguém na tua família, teu pai. Meu pai. Tá vendo? E eu não sabia, pode parecer truque combinado. Mas pô. A gente nem combinou nada aqui. Seria uma besteira buscar na biologia do Felipe? Tem um gene aí que te leva
a gostar de futebol. Não, isso é uma construção histórica e cultural, cara. O cara gosta de futebol porque o pai dele levava ele no estádio quando ele era pequeno, porque cria-se um laço afetivo entre ele e o pai dele, porque ele estava acostumado a assistir os jogos na TV de casa com o pai dele, etc e tal. Esse é o desenvolvimento histórico e cultural ao qual eu me refiro. Uma vez que você entende que Felipe se constitui de forma histórica e cultural, e que isso se aplica para todos os seres humanos que pisam essa terra, você entende que as sociedades humanas também se desenvolvem de forma histórica e cultural. Esse papo de, não, o capitalismo é a única forma de organização social possível, não, é a forma que se materializou nesse momento. Mas existem um sem número de outras, existem infinitas formas de organização social possível. No Brasil e no Ocidente, para todos os efeitos de forma mais ampla, a gente tem o que eu quero dizer com isso? A República Federativa do Brasil se organiza com base no que é o legado histórico e cultural de Brasil Colônia e Brasil Império, no qual esteve vigente um modelo escravista, no qual negros eram comercializados como mercadoria, mulheres eram absolutamente inferiores e não tinham direito a nada, quietos já estavam erradas, e isso também se aplicava para gays, lésbicas, etc. e tal, que sequer poderiam se assumir nessa ocasião. Então você tem 300, 400 anos de um legado histórico e cultural que olha um único lado, que considera como gente plena de direitos uma única proposta: homens brancos, heterossexuais, ascendência europeia. A principal organização política que isso manifesta é o capitalismo anglo-saxão. Até hoje. O capitalismo anglo-saxão é a principal força motriz do mundo. Por que a provocação do Rodolfo é muito boa? Por que as pessoas, sobretudo mais empobrecidas e mais simples, estão inclinadas a acreditar nesse tipo de coisa? Porque assim como você foi orientado desde pequeno a gostar de futebol, essas pessoas foram orientadas a perceber a vida através de um único prisma. Elas foram orientadas pelo próprio modelo de sociabilidade que organiza a sociedade no qual elas vivem, que você tem que ser trabalhador, e tem gente que é mais forte por natureza e mais fraca por natureza. Então é natural que eu vá lavar chão enquanto você tenha o CEO da empresa ganhando milhões. Mas invariavelmente o CEO da empresa é branco, homem, mais de 1,80 m de altura e esse tipo de coisa. Sim, e invariavelmente a mulher que fica lavando roupa ali é uma senhora negra. Sim. Não, mas isso não tem nada a ver. Então, a mentalidade que se organiza, ela se organiza através de parâmetros históricos e culturais. Esse modelo de sociabilidade, ele não surge do nada. Ele surge com base em grandes navegações que tratavam negros como mercadoria a serem comercializados e que, para todos os efeitos, transforma todo mundo em mercadoria. Não são só os negros. Nesse momento presente. Na época da escravidão, é óbvio, só os negros eram tratados legitimamente como mercadoria. Só que o que o capitalismo faz, e por isso que é fundamental manter essa mentalidade incutida em todo mundo, Rodolfo, é transformar todo mundo em mercadoria. Só que uma vez que todo mundo é transformado em mercadoria, porque você tem que vender a tua força de trabalho. Se você não é um baita playboy, você precisa vender a sua força de trabalho para fazer a manutenção da sua subsistência. E você é reduzido à tua força de trabalho. É o que o Mujica fala, né? Isso. Tempo é dinheiro. Isso é a teoria básica do marxismo. Cara, sabe por que Marx dá tanto problema? A principal teoria do cara está expressa numa patola de 3 tomos de 1000 e tantas páginas cada uma. E a despeito do texto dele ser simples, o fenômeno que ele escrutina é absolutamente complexo, que é o capitalismo. Esse cara, ele vem no 24º capítulo do primeiro tomo e que te diz o que é o capital. Olha eu criticando Marx. Eu começaria por aí. Você sabe o que é o capital? O capital é um processo, não é um volume de dinheiro. O capital é um processo que expropria a classe trabalhadora,
Deixa a classe trabalhadora com a sua força de trabalho como única mercadoria a ser vendida, no sentido de fazer a manutenção da sua subsistência. E nesse processo tira mais valor daquilo que você produz para concentrar na mão do capitalista que te emprega. Não é fácil para um caraca isso, velho. Veja um jogador de futebol. O cara vende o talento dele. Nem o passe geralmente pertence a ele. É dividido. A despeito dele ganhar muito bem, a maior parte não fica com ele. Fica com os capitalistas que empregam o serviço que ele vende, que no caso é jogar futebol. Entendeu? Isso é o capital enquanto processo. O modelo que a gente vive de sociabilidade, no quarto livro que eu lancei, que é o Esfarrapados, eu falo disso, tem uma força social que é o elitismo histórico e cultural. O elitismo histórico-cultural é uma força que organiza os arranjos da sociedade com base em categorias de distinção, de forma a criar uma espécie de gramática da desigualdade e, em última análise, uma hierarquia moral que rege o funcionamento social, político e econômico da nação. A gente sabe muito bem como é que funciona o elitismo histórico e cultural. Negros são inferiores aos brancos, mulheres são inferiores aos homens, estadunidenses são superiores aos latino-americanos e aos sul-americanos, palestinos são inferiores aos israelenses. Existe uma hierarquia moral rígida que determina posições muito definidas nessa hierarquia social que esse modelo de sociabilidade organiza. Isso não é por acaso. Isso é porque os dois pilares do elitismo histórico-cultural, essa força social com a qual eu trabalho, são o capital, enquanto processo, isso que eu acabei de explicar para vocês, e a invasão das monarquias europeias nas Américas, que a gente convencionou eufemizar por colonização, que é um processo que lidava com pilhagem, estupro, assassinato, entende? Então, as pessoas já nascem com uma mentalidade colonizada nesse sentido, de que, não, meu filho, meu lugar é esse aqui mesmo. É normal, essa gente é mais inteligente que eu. Eu vejo. As pessoas me falam isso direto. Pessoas que são minhas amigas, que eu converso ao longo da vida e que trabalham, por exemplo, de motoboy. Eu moro na divisa do Sacomã com o Ipiranga. Que me dizem, mas eles me chamam de alemão. Não por acaso. Não, alemão, mas você sempre foi inteligente pra caraca. Você entende? Só que era um cara que nasceu num contexto em que existe uma programação societária para que ele fosse motoboy. Claro, cara. Sim. E eu fui programado pra... Assim, e tem fotinho minha do lado da minha mãe com diplominha. Eu inteiro vestido de bacharelzinho já, com 4 anos segurando meu diplominha já. E esse cara, ele não entende isso. Não entende. Ele não entende que eu fui treinado para fazer o que eu faço e ele foi treinado para fazer o que ele faz. Ele acredita que ele é biologicamente inferior do que eu. Onde entra o privilégio aí, na sua opinião? O privilégio é essa estrutura preponderante. É disso tudo que a gente está falando. E você sintetizou bem. A tua pergunta não poderia ser mais pertinente. Isso é o privilégio. Sim. O privilégio é contar com um modelo de sociabilidade que te oferece todas as condições de se desenvolver na direção que você quiser, em detrimento da maior parte da população. Não são minorias. A maior parte da população é constituída por mulheres, negros, e acaba sendo relegada a posições muito específicas que invariavelmente são subalternas. Sim. Cara, Esse é o privilégio. Eu nunca vou esquecer da minha experiência de quando no segundo colegial, na metade do segundo colegial, eu deixei a escola particular que eu tinha estudado na minha vida inteira para ir para a escola pública. Cheguei lá, cara, os caras estavam aprendendo coisa que eu tinha aprendido na 7ª série. É um negócio uma assim... estrutura bizarra. E aí, uns vão dizer, tá vendo? A escola privada é melhor porque isso, porque o Estado, e etc e tal. Agora, o que eu enxergo isso sobre um outro prisma, né? Você estava falando sobre o que você ouvia dos amigos. Pô, mas você sempre foi inteligente. Eu escutava a mesma coisa desses caras. Você falava, pô, o Rodolfo não precisa nem olhar pra lousa, não sei o que, ele vai lá, resolve os negócios, como se fosse algo que eu não tivesse tido um embasamento histórico Nasceu na minha com aquilo, vida, né? que eu tivesse... Como se eu fosse privilegiado por saber um pouquinho mais, porque eu tinha tido acesso a uma outra formação por conta de ter nascido numa família de muita luta, meu pai metalúrgico, Sim. mas que conseguiu, através da força do trabalho dele, dar ali pra mim, pra minha irmã, algum tipo de estudo de qualidade, né? Que não é todo mundo que tem esse tipo de formação. E aí o que eu fico pensando
nesse contexto que você falou do capital, sobre ser força de trabalho, cara, eu vou puxar uma outra experiência. Antes de ter o canal, criar aqui o Futeboteco, que depois veio a se tornar o podcast e tudo mais, eu tive uma experiência de trabalhar numa agência de publicidade. E entrei lá para fazer um serviço de assessor de imprensa, já tinha formação jornalista, estava desempregado há algum tempo, aceitei um salário muito baixo para o que eu ia fazer, mas eu precisava, cara. A gente precisava, não dava para ficar em casa e fui. Beleza. As coisas foram se desenvolvendo, fiquei lá 3 anos, em dado momento do negócio ali rolando, eu descobri que uma pessoa, até mudei de função lá dentro, descobri que uma pessoa que fazia mais ou menos ali, tinha um pouquinho mais de responsabilidade, não seria problema para mim que ela ganhasse um pouquinho mais, mas que ela ganhava 3 vezes mais do que eu. Por quê? Porque em dado momento, ela recebeu uma proposta e colocou a proposta na mesa e quiseram segurar ela. E aí, isso vai gerando desequilíbrios, isso é muito normal no meio corporativo. Conversei com a minha namorada, isso acontece no local onde ela trabalha corriqueiramente. Trazem pessoas de mercado com preço elevado e as pessoas que estão dentro da própria empresa não são elevadas ao mesmo. Isso gera vários desequilíbrios e que, no fim, quem está ganhando em cima de todo esse desequilíbrio são pouquíssimos ali em cima da... Eu cheguei a fechar contratos publicitários de... Cara, um famoso X, não vou citar nomes aqui, um famoso X ia lá fazer uma diária de 8 horas para uma determinada marca. Ele vendia a imagem dele por 1 ano, ou seja, aquele comercial passaria durante 1 ano na televisão, na internet, em todos os veículos e mídias possíveis, na rádio. Mas, no fim, ele estava vendendo a força de trabalho dele de 8 horas por R$1 milhão, ainda que a imagem dele fosse ser explorada por essa marca. Tá. Cheguei a fechar esse tipo de contrato e a minha empresa tinha, se fosse um artista exclusivo ali dela, 20% de comissão. Esses 20% de comissão, vamos pensar, de um contrato de R$1 milhão que foi fechado numa tarde, representa R$200 mil que foram para os cofres da empresa. A gente, enquanto galera que operou aquilo tudo, e depois o artista vai ao lugar gravar. Era a gente que ia acompanhando, era a gente que cuidava de tudo, etc e tal. E no final, pintava R$1.500 por mês de salário. Eu não tinha um 0,1% de comissão daquilo que estava acontecendo. Ia tudo pro bolso dos caras, donos das agências, etc e tal. No dia que eu cheguei pra minha chefe, falei, olha, eu vou sair, falecida chefe, infelizmente ela acabou indo, porque eu vou sair, vou ter um projeto, etc e tal, eu vou ganhar menos, mas é uma coisa que eu acredito, que não sei o que. Não, você tá louco, porque a gente aqui vai te dar quis me dar valorização. Na base do quê? Na base da perda. Nunca olhou e falou assim, nossa, porra, você está fazendo um bom trabalho, vamos valorizar o seu trabalho, temos condições de fazer isso. E esse é um exemplo básico que eu chegava em casa revoltado e dizia para minha mãe, eu estou sendo explorado. E o pensamento, eu não culpo a minha mãe por isso, nem o meu pai, mas havia muitas discussões ali, porque o que se dizia, não, vai ficar desempregado. No momento que você estava aqui triste, moribundo em casa, foram eles que abriram as portas. Do ponto de vista de que esses caras que escravizam as pessoas, eles são elevados pela população porque são eles que dão emprego. E é aí que mora o grande perigo da análise social do brasileiro médio. Eles olham para esses caras, para essa elite, com um olhar de agradecimento e não com o olhar de que esses caras estão explorando a maioria das pessoas e desenvolvendo uma das maiores desigualdades do mundo que tem aqui no Brasil. Exato. Esse é o capitalismo. Exato. E veja como, a despeito de você trazer exemplos absurdamente empíricos, você falou, por exemplo, do teu processo de exploração, você falou da tua escola particular e da escola pública, você falou a respeito da presidência do Santos, de como as grandes glórias foram ofertadas por jogadores negros e não tem nenhum negro na presidência. Você vê que, a despeito de tudo isso que você traz de dado empírico para as pessoas que nos assistem nesse momento, você pode ter certeza que, se você for no chat, vai ter gente falando, isso é papo de esquerdista.
Claro que Pô, vai. o cara acabou de dar exemplo empírico, meu irmão. O cara aqui deu, só elogios, por enquanto. o cara deu três exemplos empíricos que não poderiam ser mais fortes. Aliás, você é muito bom nisso. Não sei se já te disseram isso. Você é muito bom em colocar esse tipo de coisa em perspectiva, porque os exemplos empíricos que você deram são matadores, são irrefutáveis, não tem como. E esse negócio que você disse do Santos aí, eu vou incorporar pro meu arsenal essa parada, porque é fortíssimo isso que você acabou de colocar e é irrefutável, irmão. É uma parada que você explicou assim, eu entendo o que você tá falando em teoria e eu vou colocar esse mesmo preceito aplicado na prática. Na correlação da vida das pessoas, cara. Exato. Porque senão é tudo teoria. Exato. Sim. Agora, isso porque somos homens brancos. Você imagina como é que isso não se aplica no nível para uma pessoa que é uma mulher negra, que já nasce condenada a um modelo de sociabilidade no qual você não tem nenhuma outra saída. Cara, isso é revoltante demais. É revoltante, Puta cara. que pariu, velho. E aí, o que me parece, o que mais me revolta, porque houve algum período da minha vida que eu questionei. Eu fui, os meus grandes amigos, os amigos da minha vida são todos de esquerda. Em dado momento eu era o chato. Por quê? Porque eu era de direita? Não, porque assim, eu nunca aceitei nenhum pensamento por osmose. Isso. E o que me fez virar a chave para dizer assim, estavam e estão todos eles muito certos do que dizem, foi quando eu percebi que no pensamento liberal, capitalista, de direita, inclusive muito antecedente desses caras bolsonaristas, que aí, assim, o jogo ficou muito fácil da gente começar a enxergar de fato onde a gente gostaria de estar. Mas antes era mais difícil, porque as coisas eram mais sutis. Exato. E nessa época que as coisas eram mais difíceis, eu comecei a reparar que no discurso desses caras, poucas vezes entrava uma palavra tão fundamental na realidade brasileira, que é a desigualdade. E mais, nas poucas vezes que entrava, o que eles oferecem em termos de propostas reais para acabar com a desigualdade? Como você acaba com a desigualdade sem a força do Estado, pelo menos minimamente, repará-las? Qual que são as propostas reais, empíricas? E outra, sem mostrar para as pessoas que estão... Essa senhora que ela também pode fazer parte. Tipo, figuras negras apresentando jornais, por exemplo, que a gente vê hoje. Mulheres com poder. Exato. Gays com poder. Tipo... Isso tem mudado ultimamente, né? Tem mudado ultimamente, mas nunca foi o modus operandi da sociedade. Sempre foi o branco, heterossexual. E olha só, cara, um negócio que eu trago nesse meu quarto livro quando eu falo do elitismo histórico e cultural. A questão central aqui é o seguinte: representatividade estética e cultural é importante, mas tem um paradoxo aí. Por quê? Porque você vai ver apresenta âncoras negros na bancada do JN, por exemplo, do Jornal Nacional, vai. Você vai ver atrizes e atores negros cada vez mais nas novelas, vai. Sabe o que você não vai ver? Negros e negras donos de emissoras como a Rede Globo. Você entende a diferença? Sim. Você entende a diferença entre representatividade estética e cultural, que é um aspecto importante para o processo de mudança? Eu não seria louco de dizer que não, mas é uma parte inicial, incipiente. O poder mesmo não está em representatividade estética e cultural. Quando você tem representatividade estética e cultural, você fortalece um indivíduo que tem talento, que é um jogador de futebol, que é um músico, que é um artista, que é alguém que é capaz de ascender das comunidades empobrecidas dentro da própria sociedade do capital. Mas ele é a exceção e não a regra. Exato. Ele vira a exceção. Mas acontece por representatividade. Mas as pessoas se sentem empoderadas. Dentro do jogo como ele está constituído, sim. Mas a favela continua sendo a favela. Eu passo cotidianamente pela favela do Heliópolis ali, porque eu moro perto, eu moro a 1 quilômetro e tanto da entrada da favela do Heliópolis, tá? Sim. Faz 40 anos que a favela continua sendo a favela. A favela não venceu. A favela não venceu nada. Ela continua sendo tão explorada quanto ela era na década de 80. No começo da década de 80, quando eu era criança. A favela não venceu nada. Agora, é verdade que você tem pessoas que são muito talentosas,
e que são capazes de, por conta dos seus próprios talentos, ascenderem dentro da sociedade do capital. Isso não significa que a sociedade do capital está sendo reformulada para oferecer chance de desenvolvimento minimamente igualitário no nível institucional para todo mundo. Isso não está acontecendo. E, via de regra, a representatividade estética e cultural exerce uma certa função no sentido de suavizar a coisa. Entregam-se os anéis para manter-se os dedos. Você entende o que eu estou te dizendo? Então agora, pelo menos, você tem a representatividade estética. Exato. O que de alguma forma é importante, mas não resolve a questão, nem de longe. Por que a gente não tem bilionários negros? Por que você tem... Quem que são as famílias que dominam a comunicação? Não sei se eu posso falar os nomes ou se isso complica para você. Não, jamais. Por que a gente tem... Então vamos lá, vamos fazer um exercício muito rápido com vocês aqui. Quem que são os principais banqueiros do país? Quem que são as famílias que controlam Itaú e Bradesco? Certo. Ah? Já entenderam do que eu tô falando? Não tem uma única família negra controlando o sistema bancário brasileiro. Quem é que controla a mídia hegemônica de comunicação? Globo. Entendeu? Os Marinho, Globo, Mesquita, Estadão, Frias, Folha, Silvio Santos, SBT, Macedo, Record. Não tem um único negro. Quem é que controla as principais, vamos colocar aí as 50 principais empresas do capitalismo transnacional brasileiro? Tem uma única família negra. Quem é que a gente tem de juiz, magistrado negro na Corte Constitucional Brasileira? Nenhum. Agora tem o Flávio Dino que se diz pardo. Inclusive eu ia tocar nesse assunto também com você, o que você pensa sobre isso. Mais pra frente a gente fala. Então é isso. As instâncias de poder, não só elas não estão se tornando mais diversas e plurais, como ela vai apertando cada vez mais. E ela utiliza elementos de representatividade estética e cultural para tornar isso um pouco mais palatável. Porque, de fato, tem muitas pessoas que, assim como vocês, questionam. É isso que o Rodolfo falou, não, eu sempre questionei e tal. Isso se chama pensamento crítico. Pensamento crítico significa não aceitar qualquer proposição que te seja oferecida sem questionar. Sem dizer, não, mas por que isso funciona assim? Você é otimista de uma melhora daqui uns 50 anos, por exemplo, ou não? Não, eu acredito que as contradições que esse modelo de sociabilidade produzem precisam se agudizar para que exista mudança. Infelizmente, eu não acredito numa mudança através de negociação, de diálogo. Eu acho que isso pode implicar paliativos, entende? Você pode ter uma melhora significativa para um determinado grupo durante um determinado tempo, mas essa dinâmica que Rodolfo salientou, ela se aplica para o mundo inteiro. Enquanto eles puderem te espremer, eles vão te espremer. Você acredita numa revolução, eu não sei, uma pergunta, numa revolução armada, numa tomada de poder da classe trabalhadora? Não, eu acho que é um erro brutal isso. Isso não é difícil acontecer também. Eu não acredito nisso. Eu acredito que, por exemplo, o que aconteceu em Cuba é um processo muito específico daquela época. Eu sou radicalmente contra esse tipo de coisa. Eu jamais estimularia as pessoas que me escutam a pegar em armas de forma alguma. Eu acredito numa revolução de médio a longo prazo e eu apoio muito na esquerda por causa disso, tá? Tem gente de esquerda mais radical ortodoxa, vai dizer que eu sou reformista. Vai dizer que eu sou conformado, vai dizer que... Eu, de fato, confesso que eu não tenho uma opinião formada sobre isso, tá? Eu também não. Eu particularmente... Quando eu vi Marighella, por exemplo, eu falei... sangue nos olhos. Era um contexto muito específico. Era um contexto muito específico no qual as pessoas estavam dando um golpe de Estado. Sim, claro. E o Marighella foi uma figura que se organizou no sentido de oferecer a resistência. Então, uma figura como Marighella tem todo o meu respeito. Todo o meu respeito. E todo o grupo da ALN tem todo o meu respeito. E todos os revolucionários que lutaram naquele momento para fazer a resistência contra o regime ditatorial brasileiro naquela ocasião. Agora, eu cresci, por exemplo, eu disse para vocês sobre a influência de uma pessoa que participou da Revolução Cubana. Um cubano, que hoje está com 70, quase 80 anos. Muito enriquecedor isso, hein, cara? E você sabe o que é louco, Rodolfo? É uma base, Quando né? eu falo isso,
As pessoas falam, mas então o cara pegou em arma. Sabe como que ele participou da Revolução Cubana? Ele era criança, ele participou da Revolução Cubana alfabetizando adultos. Essa foi a contribuição dele para a Revolução Cubana. Uma pequena parte se deu através de armas, porque existiu a invasão da Baía dos Porcos, existia toda uma questão geopolítica global da Guerra Fria, entende? A revolução de fato na qual eu acredito se dá através por esse tipo de processo. De um processo educacional, de um processo de criação de senso crítico. Exatamente isso. Os meus 2 lemas são emancipação popular e pensamento crítico. E aí é isso que você falou. O que é pensamento crítico? Significa questionar no sentido de entender o teu modelo de sociabilidade. É libertador, cara. Não quer dizer que você tem que estar à direita ou à esquerda no espectro político ideológico. Exato. Só que o que acontece quase que invariavelmente quando você começa a pensar com base em categorias históricas, materiais, factuais, você tende a se inclinar à esquerda. Por quê? Para estar feito a proposta liberal, você precisa de um certo nível de ignorância. Porque se você começar a pensar e você não for um bilionário... Você falou, opa, eu não faço parte dessa... Eu tô defendendo essa merda pra quê, cara? É o que me revolta dos caras que, quando falam em taxar riqueza, o cara que tem uma, sei lá, um X35, fala, pô, o Estado vai tomar meu carro, tá ligado? Isso. O cara, mano, você não faz parte da elite, tá ligado? Tem uma outra questão que é a esquerda apanha muito por ser considerada arrogante por conta desse tipo de fala com a qual eu concordo. Que é tipo, cara... então quem não é de esquerda é burro. É isso que vocês estão querendo dizer? Cara, depende. Eu sempre falo isso, depende. Se você fizer parte da pequena elite brasileira, aí não é questão de burrice, é uma questão de perpetuação de poder, de perpetuação das coisas como elas são. Agora, se você é tão dependente da sua força de trabalho como todos nós e 99,9% dos brasileiros, aí pode ser que seja. E eu diria mais que é ignorante, Rodolfo, porque eu não acredito em burrice, de fato. Eu me expressei entende? muito mal, inclusive, nisso. Não, porque é um tema bom, cara. Veja. Porque muitas pessoas não têm culpa de ter a mesma formação. Exato. Mesmo a pessoa que está mais afeita, isso. É uma pessoa que, via de regra, ela não estudou sociologia. Ela não estudou história. Ela não estudou nenhum tipo de disciplina que dê propriedade para que ela entenda aquilo que tá em jogo. Aí é isso, o cara, mano, você pega um moleque e leva pro fraldinha lá, pro chupetinha, fica treinando fundamento com o moleque, fica treinando 1-2, fica treinando lançamento, bater falta, e tem outro cara que nunca treinou nada disso, o cara nunca viu, aí você leva o cara lá e fala, joga. O cara não vai saber jogar, velho. Eu joguei futebol de salão durante muito tempo na minha vida, pro time de escola e tal, entendeu? Cara, era assim, um treinamento exaustivo, com conezinho, com ficar mudando de direção, com toca, recebe, toca, fazer 1-2, toca aqui e recebe na frente. É um treino, cara. A visão, o desenvolvimento sociológico passa por essa mesma dinâmica. Então, eu não diria que ninguém é burro, mas tem muita gente ignorante que se expressa com empáfia. E aí dá a impressão de que, pô, você é estúpido, você é burro, você não sabe do que você tá falando, entendeu? Mas na verdade tem muito mais de ignorância aí do que qualquer coisa.